É impossível confiar no fluxo da natureza e se entregar ao fluxo da natureza sem confiar no masculino. E eu não estou falando do masculino só o homem em si, eu estou falando da cura e da harmonia com a tua energia masculina. Mas deixa eu te falar uma coisa antes. Estava conversando com vocês na nossa rede social vizinha e lá eu falei sobre a grande ilusão da data comemorativa do Ano Novo. Então, a gente acabou de passar por uma virada de ano, de 2025 para 2026, e você já parou para pensar que a data que a gente comemora o Ano Novo é uma ilusão? O verdadeiro Ano Novo, ele acontece no dia 26 de julho. Como assim, Dessa? Vamos lá. O Ano Novo, originalmente, como a gente comemora, ele é fruto do calendário gregoriano. Se você for dar um Google aí e pesquisar, você vai ver a origem do calendário gregoriano, por que ele surgiu, por que ele nasceu. Só que existe uma... Não dá nem para chamar de calendário, porque é um sincronário. Existe um sincronário que é um conhecimento de fruto de milhares de anos, que vem dos maias. E o sincronário maia, que trabalha a nossa vida de forma a trazer sincronização, de forma a trazer fluxo e não obrigação, e não correria, e não aquela pressão, e não aquela sensação de que a gente nunca tem tempo. O sincronário maia, ele opera em ciclos de 28 dias, com 13 luas durante 28 dias. E são sempre ciclos, né, repetitivos, assim, todos de 28 dias. Não tem isso de um mês tem 30, outro mês tem 28, outro mês tem 31, não. São sempre 28 dias dentro desses 13 ciclos lunares, né? E o Ano Novo é comemorado dia 26 de julho. Só que o que acontece? Para a gente poder viver em harmonia com um sincronário, a gente precisa entrar em harmonia com a natureza, com o fluxo natural da vida. E o fluxo natural da vida, ele está muito distante de ser a forma que a gente vem operando até hoje, que é uma forma onde a gente trabalha todos os dias, onde a gente se esgota, onde a gente está sempre correndo, onde a gente tem que estar sempre operando no nosso máximo potencial energético todo santo dia e a todo momento. Esse modus operandi, ele desconsidera muitas coisas, inclusive leis naturais. Por exemplo, uma lei universal é a lei do dar e receber, que também está citada como uma das 7 leis espirituais de sucesso do Deepak Chopra. E o que essa lei fala, né? Que tudo no universo é uma troca, existe uma troca dinâmica. Então tem dias que você dá e tem dias que você recebe. E o que isso tudo tem a ver com o que a gente está conversando? Não é sempre que você vai estar dando. Ou seja, não é sempre que você vai estar realizando. Vai ter dias e momentos que energeticamente é mais sábio e existe mais performance energética em você receber do que você dar. Só que essa sabedoria é uma sabedoria que vem de milênios de anos desses povos, né? E de seres de outras dimensões e que a gente não sabe ainda operar com ela, a gente ainda não sabe viver de acordo com ela. E recentemente eu vivi uma cura muito bonita com relação a isso, porque eu percebi o seguinte: para que eu pudesse entrar nessa harmonia com o fluxo da natureza, não é simplesmente estar na natureza e morar na natureza. Existe uma permissão interna que precisa acontecer. Existe uma mudança interna que precisa acontecer. Senão, todo mundo viria morar na natureza e está tudo resolvido instantaneamente. Não é assim que as coisas funcionam. E o que é essa permissão interna? Partindo da premissa que existe uma criação, um criador de tudo que há, uma fonte universal, uma fonte da criação, que você pode chamar como você quiser, né? A nomenclatura que eu dou é Deus, universo, criador. Partindo da premissa que existe essa energia criadora,
que é um Deus Pai, o que acontece? Para eu confiar nesse fluxo da vida e não estar o tempo todo querendo controlar as coisas e não estar o tempo todo querendo eu determinar como as coisas vão acontecer, em que ritmo vão acontecer, com que tipo de ações vão acontecer, de que forma vai acontecer. Para eu não querer estar fazendo mais isso, eu preciso confiar nessa inteligência superior, eu preciso confiar nessa inteligência criadora de tudo que há. Eu preciso confiar nessa sincronia perfeita que a natureza me mostra todo santo dia. E para que eu confie nessa energia criadora de tudo que há, que é um Deus Pai, eu preciso confiar na energia masculina. E qual é a cura que eu vivi e que eu quero aqui compartilhar essa reflexão com vocês? No meu histórico, eu saí de casa muito cedo. Meu pai faleceu quando eu tinha 4, 5 anos de idade. E eu saí de casa muito cedo. E o que acontece? Eu sempre fui dar conta das coisas. Eu sempre fui resolver tudo. Eu sempre tive que me virar. E a minha mãe é a mesma coisa, né? Minha mãe foi uma baita guerreira, assim, uma mulher muito forte que deu conta de muita coisa antes do meu pai falecer e depois que meu pai faleceu. Então, eu sempre tive uma energia masculina muito forte e eu sempre tive uma memória de que o masculino machuca, de que o masculino fere, por todo o contexto e histórico familiar que eu vim aqui passar, né, e viver. E isso fazia com que eu carregasse esses padrões e, consequentemente, por mais que eu soubesse que existe essa energia superior, que existe essa força divina que conduz todas as coisas, que existe uma inteligência superior que está vendo coisas que eu, Andressa, não estou vendo, eu sempre queria trazer o meu jeito, a minha forma de fazer, né? Sempre apegada do jeito que eu sempre fiz e que eu sempre resolvi a minha vida. Portanto, apegada ao passado, né? A padrões do passado. E falando um pouquinho aqui do assunto mentalidade, se eu tô apegada a padrões do passado, mesmo que sem perceber, porque às vezes a consciência ela leva um tempo para ficar lúcida, né, para vir à tona, mas se eu estou apegada a padrões do passado, eu não vou criar nada novo e diferente. Por quê? Porque a vibração que eu estou usando é uma vibração passada e eu estou usando essa vibração no momento presente. Se eu estou usando no momento presente a vibração passada, eu vou criar um futuro similar ao passado, né? Com os mesmos problemas, com a mesma sensação de estar cansada ou sobrecarregada ou de ter que dar conta de tudo. E hoje eu vivo um contexto de vida completamente diferente. Hoje eu estou gestando, hoje eu tenho o meu noivo, a gente está construindo a nossa família. Eu tenho um masculino presente do meu lado. A mudança já começa aí. Eu tenho um masculino presente do meu lado. E eu tenho um masculino verdadeiramente presente do meu lado. Não só fisicamente, não é só uma pessoa que está ali. Ele é presente, ele é cuidadoso, ele é amoroso, ele é carinhoso. Eu tenho um masculino que cuida, eu tenho um masculino que conforta, eu tenho um masculino que protege, eu tenho um masculino que se importa. Eu tenho um masculino hoje na minha vida que se comporta de uma forma completamente diferente de todas as referências masculinas que eu tive na minha infância. Então, quando eu tenho essa energia presente na minha vida hoje, eu posso compartilhar energia para que possamos nos potencializar. Eu não preciso mais operar daquela forma que eu operava. E a vida está mostrando que eu não preciso mais operar daquela forma que eu operava. Só que para isso eu preciso de uma entrega total, de uma confiança total nesse masculino. Percebe? E aí vem o ponto, né? Para a gente não confundir. Energia feminina e masculina todos nós temos. Todos nós temos energia feminina e masculina. E a harmonia do nosso ser vem quando a gente harmoniza a energia masculina e feminina dentro de nós mesmos. Então, o que acontece?
a minha energia masculina, ela sempre foi muito alta e muito forte, não por uma abundância, mas por uma falta. Ou seja, a fonte que me gerou operar na energia masculina foi uma fonte de escassez e não uma fonte de abundância. E onde está a natureza, a essência? Na abundância e não na escassez. Então, quando o desenvolvimento da energia vem desse lugar, a gente vai para um excesso, a gente vai para um desequilíbrio, para uma desarmonia. Eu não gosto muito da palavra equilíbrio, mas gosto da palavra harmonia. A gente vai para uma desarmonia. E quando a gente vai para uma desarmonia, a gente manifesta desarmonia nas nossas relações. Por quê? Porque o outro é só um espelho, percebe? Então, se eu não confio na energia masculina que está lá fora, é porque eu ainda tenho um resquício da energia masculina que está aqui dentro, que é de um padrão de dor que eu senti lá atrás, ou seja, é de um padrão do passado. Então, no momento que eu percebo isso e harmonizo essa energia masculina em mim, parênteses que a energia masculina aqui está querendo atenção no vídeo, chão, chão, Matom, chão, vem, chão, senta, senta, dá licencinha agora, aí, agora você pode ficar. No momento que eu harmonizo essa energia masculina em mim, percebo os sinais do universo, vejo que o universo está me mostrando que pode ser diferente, falo, cara, por que eu estou achando que ainda é igual àquela época? Porque não é mais, pode ser diferente. E aí eu vou lá e vivo algo diferente, eu decido mudar o padrão, eu escolho mudar o padrão. Matom, gratidão, filho. E aí o que acontece? Eu escolho mudar o padrão, e aí eu preciso deixar aquela minha versão anterior morrer. Eu preciso deixar aquela minha versão para trás, literalmente, para viver este novo eu que foi acessado, que é um eu que trabalha com essa harmonia interna e, portanto, com a harmonia externa. Então, não é um trabalho fácil, não é um trabalho fácil no sentido de não é sofrido, mas dói, porque é como se você estivesse tirando algo que você se identificou por muito tempo e que te protegeu por muito tempo e que te ajudou a fazer as coisas darem certo por muito tempo, entende? E agora você vai operar de uma outra forma. Então, não é um medo do desconhecido, é um medo de perder o conhecido, é um apego ao conhecido, entende? Então, quando eu percebi isso, né, obviamente que essa mudança interna, ela reverbera na minha relação aqui fora, inclusive no posicionamento, no comportamento, né, da pessoa que está junto comigo. Mas mais do que isso, né, isso tudo gera uma abertura de caminhos, uma abertura de ciclo para confiar e se entregar para essa sincronicidade da natureza, para operar de uma outra forma, né? E aí, sincronicamente, eu tenho acesso a um conteúdo hoje que está me ensinando sobre tudo isso, né? Onde eu estou estudando e aprendendo como que eu me conecto e guio a minha vida através desse sincronário e não deste calendário, entende? Então, essa confiança na vida, porque todo mundo fala, né? Ai, você tem que confiar, você tem que soltar. Quando a gente fala sobre desejos, né? Física quântica, o professor Hélio Couto fala muito sobre soltar. Você tem que soltar, você tem que confiar. Beleza, mas assim, se eu não confio na energia masculina e Deus Pai, que é a energia da criação, né? Que é a energia do fazer, do acontecer, do criar, do moldar todas essas coisas, é uma energia masculina. Se eu não confio nisso, como é nessa energia masculina, se eu não tenho essa harmonia dentro de mim, como é que eu vou me entregar a esse fluxo? Como é que eu vou confiar na vida? Percebe? Aí eu confio na vida em alguns momentos. Eu confio na vida quando as coisas estão favoráveis, eu confio na vida quando as coisas estão dando certo, mas e quando as coisas aparentemente não estão dando certo, que eu julgo que não estão dando certo? Aí eu já não confio mais, aí eu quero controlar, aí eu quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da forma que eu sempre fiz, entende? Ou seja, eu não deixei o padrão, eu não quebrei o padrão,
Eu não deixei para trás aquela minha versão, não deixei morrer aquela versão, eu ainda estou apegada nela. Eu não soltei ela para viver um novo eu, que é o meu eu essencial, que é o meu eu mais alinhado, que é o meu eu mais em fluxo, entende? Então, se você está vivendo um momento na sua vida, né, que você talvez queira controlar muitas coisas, que você tem essa questão de sempre ter tido que resolver tudo, né, sempre ter deixando as coisas do seu jeito e querendo que as coisas aconteçam da sua maneira, existe aí uma resistência à aceitação, às coisas como elas são. E aí olha para esse teu histórico, porque certamente o fato de eu estar gravando esse vídeo, tem mulheres com certeza que tiveram um histórico muito similar ao meu, que criaram uma personalidade muito similar e que precisam trazer essa harmonia hoje. Então, a tua energia masculina, ela não é ruim, pelo contrário, ela é necessária, assim como a energia feminina é necessária. Mas se a fonte que você desenvolveu essa energia, que você lapidou ela, veio da falta, ela vai te levar para excessos. E esses excessos vão te cansar, vão te sobrecarregar, vão te trazer uma sensação de que você tem que dar conta de tudo e aí você se sente exausta, percebe? E aí não tem como, né? É muito legal isso que tudo foi muito sincrônico. Não tem como eu gestar, né, uma criança aqui dentro, uma nova vida com o eu velho. Eu preciso deixar morrer o eu velho para que essa nova vida se manifeste de fato como uma nova vida, né? E aí eu trago aqui a reflexão para você. Qual é a nova vida que você está disposta ou disposto a viver? E quais são as velhas vidas que você ainda não deixou morrer? E isso tudo vem de uma observação, isso tudo vem de um questionamento, isso tudo vem de você olhar para você, olhar para dentro, olhar para o que você está fazendo, olhar para a forma que você está fazendo as coisas e ver se elas realmente estão coerentes, ver se elas realmente te trazem paz, ver se elas realmente estão em harmonia. Ou se está te gerando cansaço, esgotamento, correria, nunca tem tempo suficiente. Porque o calendário gregoriano, ele nos conduz para esse lugar. Esse é o modus operandi do mundo hoje, né? Não tem tempo para nada, você não dá conta de nada, você está sempre cansado, você está sempre exausto. Você trabalha a maior parte dos dias da semana, dá, recebe em menos dias da semana, ou seja, já tem uma desarmonia aí nessa troca. Ou seja, a vida está total desequilibrada, sacou? E aí o que acontece, né? Nos próximos anos, que é onde a gente está vivendo todo esse processo, né? Que não é acelerado, já tem 38 anos, mas é um projeto de regeneração, digamos assim, do planeta Terra, que eu gosto de falar de uma forma didática, que é o projeto para fazer o planeta Terra dar certo, né? E aí precisa de muitas mudanças. Há 38 anos esse plano está acontecendo. Ele convida para um novo olhar, ele convida para uma nova forma de viver, ele convida para um novo modus operandi, ele convida a gente para olhar para a vida de uma nova forma, para olhar para os nossos hábitos de uma nova forma, para olhar para os nossos objetivos de uma nova forma, para olhar para a forma que a gente faz as coisas, que a gente conduz as coisas. Então é um novo convite. Dá licença, vai. É um novo convite. Entende? É um novo convite. Existe um jeito mais harmônico. Existe um jeito onde as coisas ficam mais em sincronia. Eu estou disposto e disposta a me adequar a isso, a ser flexível para viver mais em paz, para viver com mais harmonia, para reconhecer que talvez todos aqueles desejos que eu tinha ou todas aquelas metas, aqueles objetivos foram coisas que me fizeram acreditar que eu precisava daquilo? Foi o mundo aqui fora me fazendo acreditar que eu precisava? Foi o mundo aqui fora me mostrando que talvez era aquilo que eu tinha que ter? Entende? Do que a tua essência realmente precisa? Do que a tua natureza realmente precisa? O que te nutre de verdade? Chegou o momento, galera, de a gente refletir sobre isso. Porque é muita burrice
a gente querer ficar conduzindo a nossa vida só no nosso modo, de acordo com a nossa cabeça. É muita burrice. Existe uma inteligência infinitamente gigante, superior, que enxerga coisas que a gente não enxerga. Que existem muitos seres que estão trabalhando para que a gente viva a vida aqui na Terra de uma forma diferente. Só que a gente precisa ter uma abertura interior para poder caminhar junto com essa galera, para poder caminhar em harmonia com essa energia superior. Se não houver essa disposição interna, vai sofrer, vai ter esgotamento, vai ser tudo muito difícil, vai estar sempre cansado, vai estar sempre sobrecarregado. E não é para isso que a gente veio aqui. Então a gente está num momento planetário agora que a gente está sendo convidado a olhar para isso. Quem olhar para isso vai ficar. Quem não olhar para isso não vai fazer parte da nova Terra. Não tem como. Não tem como. Entende? Então fica aqui o meu convite do que você precisa soltar, deixar morrer, para de fato confiar na vida, para de fato se entregar na vida. O que precisa acontecer aqui dentro? Começa o teu ano com esse olhar interno, começa esse teu ano com questionamento, começa com esse teu ano mexendo aqui dentro em tudo aquilo que precisa ser mexido. Porque o teu ano novo, ele não é um ano novo porque uma data de calendário gregoriano mudou. O teu ano novo, ele acontece a cada dia. A cada dia. Só que ele só vai ser novo se velhos padrões forem deixados para trás. Ele só vai ser novo se velhas práticas forem deixadas para trás. Se véus forem removidos. Para que você possa viver o seu verdadeiro eu. Para que você possa viver a sua verdadeira essência. Esse é o convite. Me conta aqui nos comentários, antes de encerrar, se fez sentido para você, qual a reflexão que deixou aí dentro. E me traz também sugestões de temas, de vídeos que você gostaria de ver aqui, porque esse canal vai estar mais movimentado neste literalmente ano novo.